E eu queria pegar com você, então, professor, eu sei que você tem opiniões bastante contundentes, né, em relação à classe, né, quais que são os prós e os contras, né, do investidor montar uma carteira só de FOFs? Bom, vamos lá. Realmente, esse assunto ele é interessante porque eu gosto de analisá-lo sobre vários prismas. Então, você coeso aqui, bem objetivo, até em benefício do tempo, aproveitar mais aqui o nosso amigo Nardo aí para falar mais sobre o mercado, sobre os fundos, de fundos aí que nós temos disponíveis. Então, vamos lá. Qual o primeiro prisma, tá? Acho que o primeiro prisma é com relação a você ter a simplicidade do investimento. Então, você está comprando uma cota que ali dentro tem uma cesta imobiliária, você está terceirizando para um gestor profissional tomar decisões de investimentos. E já embarcando aqui nesse mesmo tópico, os fundos de fundos vêm evoluindo, alguns mudando o regulamento, mudando até o próprio nome, para trazer aí mais opcionalidades dentro desse mundo imobiliário. Então, evoluindo de uma simples cesta de fundos imobiliários para você também poder comprar CRIs, SPEs, ações imobiliárias, né, investir diretamente em imóveis. Então, você tem mais pluralidade ali na hora de escolher. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Os FOFs, eles vêm evoluindo. Então, é um ponto importante da gente trazer aqui. Na esteira disso, você ter uma carteira somente com FOFs vai fazer com que você, tendo relativamente poucos fundos, 3, 4, 5, indiretamente você esteja exposto a diversos outros fundos, a diversas teses. Então, na teoria, isso é fantástico. Então, eu não vejo problemas com relação a isso. A questão é na prática. Na prática, a história vem sendo bastante desafiadora para os fundos de fundos ou hedge funds. Mais fundos de fundos, porque o hedge fund é uma tese mais moderna, então acho que ela não teve tempo ainda de passar por diversas ciclicidades assim. Mas qual é o grande problema estrutural dos fundos de fundos? É a própria regulamentação. É porque você tem um produto fechado em que tem uma característica específica de distribuição e que quando você mesmo pontuou, você tem o beta alto, né, na hora da subida, mas também tem o beta na hora da queda. E quando o mercado vira para queda, e isso vem ocorrendo nesses últimos 10 anos por diversas vezes, o gestor fica muito mais limitado na hora de fazer o giro da carteira. Então, o que a gente percebeu claramente é que nesses últimos semestres, vários fundos de fundos, ou hedge funds que sejam, eles vêm diminuindo bastante a sua capacidade de gerar retornos adicionais. Então, ele vem distribuindo muito mais renda recorrente do que retornos adicionais, justamente por essa limitação. Então, aquele efeito de você gerar um resultado, um alfa para o seu cotista, vem diminuindo, né? Vem ficando mais restrito. E a pergunta é: vai voltar a acontecer isso? Pode ser que sim em alguns casos, pode ser que não em outros casos. E eu digo e explico. Naqueles fundos mais jovens, ou aqueles fundos que conseguiram fazer alguma emissão pelo caminho, ou que conseguiram talvez ter alguma tese menos líquida e vai gerar algum valor aí no curto, médio prazo, pode fazer novos investimentos e conseguir ainda a recuperar nessa alta. Aquelas carteiras mais antigas, em que os fundos, os gestores ficaram mais ligados diretamente a ativos listados, né, ficaram com menos opcionalidades ali de trazer teses alternativas, eles vão ficar talvez com essa memória contábil ainda por mais tempo. E pode ser que demore muito. Quando eu digo não é nunca, nunca isso vai acontecer, mas pode ser que demore muito mais do que as pessoas estejam imaginando. Então, esse é o grande paradoxo, é a grande dicotomia aí relacionada aos fundos de fundos. Agora, qual é o ponto que a gente tem que trazer aqui? Qual é o perfil do investidor? Se eu falar que o investidor ele tem uma característica um pouco mais oportunística, ele quer estar exposto em fundo imobiliário de uma maneira mais ágil, quer ter a renda, mas quer ter também a possibilidade de um ganho de capital dentro da estrutura do FOF, no sentido de aproveitar esse duplo desconto. Eu arrisco dizer que é um triplo desconto, né? Porque você tem o desconto do FOF, o desconto do fundo, e dentro do fundo que ele investe, tem alguns valores patrimoniais que também estão desatualizados pela marcação a mercado. Então, por esse caminho, eu acho que é indiscutível, tanto que os próprios FOFs recuperaram bem aí nessa última perna de alta, eles andaram bastante. Agora, quem está com aquela cabeça de ter uma carteira diversificada, um pouco mais passiva, que quer ter ali os seus produtos diretamente, que tem aquela renda recorrente, procura fazer as análises individuais, o fundo de fundos ele acaba sendo um complemento e não a tese principal. Então, eu acho que o mais importante aqui é a gente tentar abstrair um pouco desse conceito muito generalista e tentar jogar para o público qual é o seu perfil, qual é a sua estratégia, qual é a sua percepção para o mercado. Então, se você é aquele investidor que tem uma carteira de outras classes, investe em ações, em renda fixa, mas quer ter uma parcela em fundos imobiliários, mas não uma parcela tão significativa, não é aquele produto principal da sua carteira,
Você se expor oportunisticamente em alguns fundos de fundos, pode fazer sentido? Pode fazer bastante sentido. Não, Barone, mas a minha carteira ela é grande de fundos imobiliários, mas eu tenho uma parte da minha carteira que eu uso para essas arbitragens, para eu ter realmente um pouco mais de alfa, né, um pouco mais de resultado. Então, eu gosto de ter algumas teses mais oportunísticas. Às vezes, eu olho até para os fundos menos líquidos, mas que estão ali em processos de incorporação ou até mesmo de liquidação. Eu gosto dessa perfil. Pode funcionar também? Pode funcionar também. Então, eu acho que tudo depende de qual é o seu perfil, qual é a sua ideia. E só para concluir, eu acho que nesse mundo de investimentos que a gente já está há tanto tempo, não existe certo e errado. Eu acho que existe a característica do produto e se ele for bem, agora eu vou colocar entre aspas essa palavra, se ele for bem vendido, se ele for bem orientado, se ele for bem explicado, tá tudo certo. O grande problema que eu vejo no mercado de fundos imobiliários, às vezes, é um mau entendimento do produto, seja de quem está oferecendo e seja de quem está adquirindo. E essa assimetria é que talvez gera esses cenários assim tão assimétricos de precificação quando a gente está vendo hoje, que na verdade é irreal, né? O fundo ter ser negociado com tamanho desconto dentro dele mesmo mostra que o mercado tem uma certa ineficiência estrutural e que só será superada, ainda que não na plenitude, com um pouco mais de educação financeira e paciência para explicar para a turma aí a questão do produto. Então, acho que a gente está tendo uma oportunidade única de explicar para as pessoas realmente sobre os fundos imobiliários, não só os FOFs, mas como os fundos imobiliários como um todo. E é isso que a gente vem fazendo aqui no dia a dia.